Qual é a importância da visão para um camisa 10? Essa característica pode torná-lo diferente? Para muitos, a visão é função dos olhos, mas é o coração que nos faz ver além. E na história desse camisa 10, a visão de jogo e da vida o tornou imortal. Ele é um príncipe. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. Para uma ponta de lança africana. Coisa linda o Pacaembu. É demais. Muita gente não sabe, mas em Tupi-Guarani, Pacaembu quer dizer terras alagadas. E olha que eu já filmei aqui embaixo de muita chuva. Falar em chuva, olha ela aí, ó. Um título importante. O de campeão da Taça Brasil era jogado no Pacaembu, metade campo, metade lagoa. O Santos procurava se vingar da goleada do Cruzeiro e assim garantir uma negra. O Cruzeiro não repetia a atuação de Belo Horizonte e o campeão paulista brilhava. O Santos estava irresistível, mandando na partida, com Pelé e seus companheiros jogando tudo. O segundo gol veio logo. A equipe mineira, nova sensação do futebol brasileiro, teve poucos lances importantes no primeiro tempo. Uma bola na trave não dava para assustar os santistas, que vieram com a mesma disposição para a etapa final. A chance mineira. O Cruzeiro sofre um pênalti. Era uma boa oportunidade para quem precisava de 2 gols. Pênalti é quase gol feito. E Tostão não fez. Agora seria mais fácil para o Santos, que atacou e quase fez o terceiro. Mas o Cruzeiro foi melhorando seu jogo, enquanto o Santos caía, como não deve cair um grande campeão. Tostão sofre falta. Ele mesmo se redime do pênalti perdido. O campeão mineiro vibrou, e vibrou muito mais com o lance do segundo gol. O time de Pelé ainda tentou desesperadamente o tento da vitória, mas o Cruzeiro ainda teve pernas e talento para mais um gol.
Taça Brasil era ganha brilhantemente por um Cruzeiro jovem e forte. O futebol brasileiro ganha um novo e combativo campeão. Eu já filmei muito aqui. Eu já filmei de tudo aqui. Eu já filmei até a realeza. Eu filmei um príncipe. Ali, o príncipe Dirceu Lopes. Dirceu era fantástico. No início da sua carreira, ele vestia a camisa 7. E por várias vezes dizia a todos que imitava o seu ídolo, Garrincha. Ele via nas pernas tortas a perfeição do futebol. Era difícil não se inspirar. Geralmente, quando ele baixinho, joga para a ponta. Geralmente são velozes, né? E quando eu era Pedro Ponto, eu... impressionante, a gente não tinha muita noção, era menino, né? Tinha 10, 12 anos. Nos treinos lá na parte da tarde, ficava assim, eu fazendo aquela jogada do Mané. Fazia que vai, deixa a bola, voltava, deixava, fazia que ir, voltava. Ele fazia isso, um gênio, né? O Mané foi um gênio. O ano era 63. Ele só tinha 17 anos. E jogando já na sua cidade, causava sensação. O príncipe, o Dirceu Lopes, ele jogou tão bem que o técnico do Atlético, que estava assistindo o jogo, já quis levar o garoto para o time dele. Aí aflorou a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Foi aí que entrou um diretor do time azul no campo e roubou o garoto. Naquele momento, Dirceu teve o seu destino ligado para sempre no Cruzeiro. E o Tostão era meio campo. E o Tostão teve um problema de contusão. O Martim Francisco me colocou no lugar dele. E quando o Tostão voltou, o Tostão foi jogar de centroavante. E eu fiquei no meio de campo e continuei. Assim que começou a minha trajetória no Cruzeiro. É um 10 que pensa, um 10 que passa, um 10 que chega à frente. E um 10 que era muito mais 10, porque tinha um 8 como o Tostão e tinha um 9 como o Evaldo. O Dirceu Lopes funcionou também naquele Cruzeiro brilhante da segunda metade dos anos 60, porque você tinha um Tostão do lado e tinha um Evaldo para abrir os horizontes para os dois para chegar. Que visão de jogo tinha o príncipe Dirceu. Um jeito diferente de tocar na bola. Os que falavam da sua genialidade estavam certos. Ao lado de grandes parceiros de vestiário, teve feitos memoráveis. Foram mais de 600 partidas com a camisa do clube. O próprio Garrincha disse: ele é o maior jogador que eu já vi jogar em toda a minha vida. Quando ele teve chances com a seleção, e teve muitas chances com o João Saldanha, talvez até mais do que deveria e pudesse, ele não rendeu. Quando ele jogou ao lado do Pelé, ele jogou uma partida muito ruim em março de 70 contra a Argentina, e o Brasil perdeu por 2-0 no Beira-Rio. Faltou ele ganhar no grito que ele ganhava na tabela, na ginga, no jeito, no jogo. Ele, bem mal comparando, ou muito bem comparando, era o Ademir da Guia, do Palestra Itália de São Paulo, do Palestra Itália de Minas. Eles perderam no grito. O Gerson, em 65, ganhou uma vaga pelo talento imenso na seleção brasileira, e também no grito do Ademir da Guia, que não se impunha no papo do jeito que ele se impõe na bola. É um dos tantos crimes lesa-bola do futebol brasileiro, o Dirceu Lopes não ter disputado uma Copa, principalmente a de 70. A gente até entende a entrada do Dario, até por outras conotações, mas até tática e fisicamente se compreende. Mas para aquele time ficar ainda mais sensacional, seria demais você ter um Dirceu Lopes. Seria ainda mais brasileiro, ainda mais talentoso, porque ele foi
talvez o craque do Robertão de 69, foi o melhor jogador da Taça de Prata de 70, ganhou a bola de prata da Placar em 71 e ainda faltou aquele jogo da seleção. Mas ele nunca foi realmente no Brasil tudo aquilo que ele era pelo Cruzeiro. Parceria assim que marcou, né, na história do futebol brasileiro, porque o Tostão foi um gênio do futebol, né? Uma inteligência fora do normal. Eu costumo dizer que, como centroavante, igual o Tostão, eu só vi o Reinaldo, em termos de inteligência, fora do normal. 2 gênios do futebol. O Tostão foi um deles. Num evento lá no Mineirão, os 40 anos do título contra o Santos, um repórter perguntou para mim, Tostão, qual de vocês dois foi o melhor? E o Tostão está mais desenvolto do que eu, né? Ele falou assim, nós dois. Dirceu Lopes, se vivesse hoje, ele seria, sem dúvida alguma, um dos grandes milionários do futebol, provavelmente jogando na Europa. Dirceu Lopes, primeiro, pela disciplina, né? É um jogador extremamente... Quando eu falo disciplina, não é ser bonzinho, não. É disciplina tática, é disciplina de sentido coletivo de jogo. Um dos maiores jogadores que Minas Gerais produziu, ele não teve a brecha dele na seleção brasileira. Meu Deus, a Taça Brasil de 66. O esquadrão de Dirceu ganhou do Santos, que já era bicampeão mundial, com ninguém menos que Pelé, Pepe, Zito, Carlos Alberto Torres e muitos outros. Foram 2 partidas inesquecíveis. Cruzeiro e Santos vão às finais pela Taça Brasil. A primeira partida será uma boa surpresa para a plateia mineira. Com menos de 1 minuto de jogo, a equipe de Belo Horizonte abria a contagem com um gol contra dos santistas. Pelé e seus companheiros não esperavam encontrar um Cruzeiro forte. Não demorou e veio outro gol. O rei da cancha é Tostão, novo ídolo do futebol brasileiro. Cruzeiro, mais um. O Cruzeiro dominava fácil e saía o 4º gol. Santista, o pânico era total e um pênalti surgiu neste lance.
5-0. Era um placar inacreditável para 45 minutos de jogo. O Santos voltou melhor, teve uma bola na trave e pressionou até conseguir seu primeiro sucesso, diminuindo a grande diferença. Sim, diferença imposta na primeira etapa. E logo depois, os paulistas marcavam de novo. Mas o Cruzeiro estava em dia de glória e assinalava o 6º gol. Agora, aos paulistas, só resta a esperança de dar o troco ao Cruzeiro lá em São Paulo. Mas quem tinha que lembrar isso era o Santos, que tomou de 6. Eu não tenho nada com a história, mas eram dois grandes times. Mas aí esse é o problema. Segurar aquele Cruzeiro não era brincadeira. E nesse jogo, o Dirceu Lopes acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Quando terminou o jogo, foram pegar a bola era menor. Porque o Dirceu Lopes gastou a bola. Eu sempre, que tenho oportunidade, eu falo que naquele jogo, para a infelicidade do Santos, o espírito do rei bateu no príncipe. Foi a maior partida que eu fiz na minha vida. Eu fiz 3 gols, eu sofri um pênalti e dei uma assistência para o Natal. Então, naquele dia, realmente, me baixou o espírito do rei. A impressão que eu tenho é que o Santos entrou para jogar sem ter certeza que o Cruzeiro era tudo aquilo. E quando, de repente, deu por fé, o jogo já estava liquidado. E na volta aqui, eu acho que aconteceu uma coisa inacreditável para aquele time do Santos. Na minha opinião, não quero ser dono da verdade, mas na minha opinião, o Santos continuou não acreditando ainda no Cruzeiro. Que aquilo era uma coisa que tinha acontecido por acaso e que não ia mais acontecer. E o Cruzeiro mostrou que era realmente um grande time. A partir daí, ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro, com jogadores extraordinários como Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, enfim, uma infinidade de craques que o Cruzeiro tinha. O bicampeão da Taça Brasil era jogado no Pacaembu, metade campo, metade lagoa. O Santos procurava se vingar da goleada do Cruzeiro e assim garantir uma negra. O Cruzeiro não repetia a atuação de Belo Horizonte e o campeão paulista brilhava. O Santos estava irresistível, mandando na partida, com Pelé e seus companheiros jogando esquivo. O segundo gol veio logo. A equipe mineira, nova sensação do futebol brasileiro, teve poucos lances importantes no primeiro tempo. Uma bola na trave não dava para assustar os santistas, que vieram com a mesma disposição para a etapa final. A chance mineira. O Cruzeiro sofre um pênalti. Era uma boa oportunidade para quem precisava de 2 gols. Pênalti é quase gol feito. E Tostão, não sei. Agora seria mais fácil para o Santos, que atacou e quase fez o terceiro. Mas o Cruzeiro foi melhorando seu jogo, enquanto o Santos caía, como não deve cair um grande campeão. Tostão sofre falta. Ele mesmo se redime do pênalti perdido. Ali, vai! O campeão mineiro vibrou, e vibrou muito mais com o lance do segundo gol.
O time de Pelé ainda tentou desesperadamente o tento da vitória, mas o Cruzeiro ainda teve pernas e talento para mais um gol. A Taça Brasil era ganha brilhantemente por um Cruzeiro jovem e forte. O futebol brasileiro ganha um novo e combativo campeão. Agora tem coisa que não dá para entender, né? Como é que pode um jogador dessa categoria não jogar na Copa de 70? Como assim? Realmente, viu, tem coisas do futebol que não dá para explicar. Ou talvez os cartolas expliquem, né? Os cartolas. Dirceu foi sensacional. Eles jogaram com Tostão no Cruzeiro. Dirceu foi um dos grandes jogadores que a gente viu jogar. Mas é aquele problema, é como eu falo para você, depende do técnico. Se o técnico não traz o jogador, não coloca para jogar, é porque ele acredita que tem um outro melhor. Então eu acho que é assim, porque nós tivemos Rivelino e Gerson, foram sensacionais. Tivemos antes de Didi, meias que jogaram muito bem. Eu acho que o Dirceu foi cortado, cada um tem a sua preferência, né? A seleção brasileira mudou de treinador, saiu o Saldanha, entrou o Zagallo. O Zagallo tinha suas preferências, o treinador tem disso, né? O homem de confiança. A concorrência era muito grande, o Brasil era muito carregado de excelentes, número 10, excelentes criadores, coordenadores, mas mesmo com tudo isso, eu acho que ele poderia ter ido. Naquele corte de 70, né, foi realmente um baque, vamos dizer assim, na minha carreira, uma decepção muito grande, mas eu costumo dizer que Deus é tão complacente comigo que ele me contemplou sendo convocado para a seleção da FIFA na despedida de Eusébio em 72. Né? Então, eu não tenho nada que mágoa, qualquer coisa parecida do futebol. Quando eu era Pedro Leopoldo, impressionante, eu achei que não tinha muita noção, era menino, né? Tinha 10, 12 anos. Nos treinos lá na parte da tarde, ficava assim, eu fazendo aquela jogada do Mané. Mas aí esse é o problema. Segurar aquele Cruzeiro não era brincadeira. E nesse jogo, o Dirceu Lopes acabou com o jogo. É um dos tantos crimes lesa a bola do futebol brasileiro, o Dirceu Lopes não ter disputado uma Copa, principalmente a de 70. Mas mesmo com tudo isso, eu acho que ele poderia ter ido. Dirceu foi um dos grandes jogadores que a gente viu jogar. Dirceu Lopes, para mim, sempre foi uma referência do bom futebol, apesar de eu ser muito mais novo do que ele. Fazia que vai, deixa a bola, voltava, deixava fazer que ia, voltava. Ele fazia isso, um gênio, né? O Mané foi um gênio. Thank you.